Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre interpretações dos sonhos do módulo 4 das obras de Sigmund Freud. E hoje estamos indo para a nossa quarta videoaula, pessoal. Então, eu convido você que tem a obra do Freud, tá? Essa obra aqui, que abra na página 59. Hoje iremos falar sobre os estímulos, tá? As fontes dos sonhos. Há um ditado popular que diz que os sonhos decorrem de uma indigestão. Isso nos ajuda a entender o que se pretende dizer com estímulos e fonte dos sonhos. Hoje nós vamos ver quatro elementos, né, que durante o sono o inconsciente não deixa escapar e reproduz como mensagem nos sonhos para as nossas vidas, tá bom, gente? Por trás desses conceitos há uma teoria segundo a qual os sonhos são resultado de uma perturbação do sono. Os sonhos é resultado de uma perturbação do sono. Não teríamos um sonho a menos que algo perturbador acontecesse durante o nosso sono, e o sonho seria uma reação a essa perturbação. Os debates sobre as causas estimuladoras dos sonhos ocupam um espaço muito amplo na literatura sobre o assunto. Obviamente, esse problema só poderia surgir depois de os sonhos se terem tornado alvo de pesquisas biológicas. Os antigos acreditavam que os sonhos eram inspirados pelos deuses, não precisavam ir em busca de seu estímulo. Lembra da primeira aula, quando Freud vai falar de uma narrativa histórica universal acerca dos sonhos? Ele parte do pensamento filosófico, antropológico, sociológico e também religioso, né? Quem leu a obra sobre Delfos, né, o oráculo de Delfos, ou o artigo que tem na Wikipédia, é, seria bom ter uma noção desse apanhado universal, tá? Que faz parte hoje é, dos nossos sonhos, seja eles pessoais ou coletivo, tá, gente? Os sonhos emanavam da vontade de poderes divinos ou demoníacos. O seu conteúdo provinha do conhecimento ou do objetivo desses poderes. A ciência foi imediatamente confrontada com a questão de determinar se o estímulo ao sonho era sempre o mesmo, ou se haveria muitos desses estímulos. Isso envolvia a questão da explicação das causas dos sonhos e se enquadrar no domínio da psicologia ou antes da fisiologia. Na maioria das autoridades parece A maioria das autoridades parece concordar na suposição de que as causas que perturbam o sono, isto é, as fontes dos sonhos, podem ser de muitas espécies, e que tanto os estímulos somáticos quanto as excitações mentais podem vir a atuar como instigadores dos sonhos. As opiniões diferem amplamente, contudo, na preferência demonstrada por uma outra fonte dos sonhos e na ordem da importância atribuída a elas como fatores na produção dos sonhos. Então, havia um debate antes de Freud e no período do Freud, e até hoje ainda há, os fatores que corroboram para a construção, para a mensagem que se apresenta nos sonhos. Como se dá? Quais são os elementos que realmente compõem esse sonho? Ou que ajudou na constituição daquele sonho, mas lembrando que os sonhos sempre pode acontecer qualquer perturbação. Os sonhos sempre vai trazer uma mensagem, um texto para o sonhador, tá, pessoal? Então Freud aqui enumera quatro elementos, né? Qualquer enumeração
completa das fontes dos sonhos leva ao reconhecimento dos 4 tipos de fonte. A estes também têm sido utilizados para a classificação dos próprios sonhos. São eles: primeiro, excitação sensoriais externas, são objetivas. 2, excitações sensoriais internas, subjetivas. 3, estímulos somáticos internos, orgânico. 4, fonte de estimulação puramente psíquica. Então, você que está assistindo essa aula, que pretende trabalhar com a clínica dos sonhos, não basta dizer para o seu paciente ou para o seu aluno sobre a realização de um desejo. Pô, tá legal, sabemos que essa é a temática central dos sonhos, mas há elementos que estimulam as fontes básicas do sonho. Então, são esses 4 elementos que o Freud aqui traz. Então, você que pretende aí trabalhar com sonhos ou adotar a clínica dos sonhos, como foi o Freud, que é o carro forte da clínica do Freud, né? Eh, do Bion, do Lacan, do Jung, são clínicas que adotaram o sonho como a prática também do percurso analítico. Então, se você pretende que haja essa consciência de como são formados, como são desenvolvidos e construídos os sonhos. Estímulos sensoriais, página 60. O jovem Struppel, 1883, filho do filósofo cujo livro sobre os sonhos já nos deu várias ideias acerca dos problemas oníricos, publicou um célebre relato de suas observações sobre um de seus pacientes, que sofria de anestesia geral da superfície do corpo e paralisia de vários de seus órgãos sensoriais superiores. Quando se fechava o pequeno número de canais sensoriais desse homem, que permanecia aberto ao mundo exterior, ele adormecia. Ora, quando nós mesmos desejamos dormir, temos o hábito de tentar produzir uma situação semelhante à da experiência do Strubel. Fechamos nossos canais sensoriais mais importantes, os olhos, e tentamos proteger os outros sentidos de todos os estímulos ou de qualquer modificação dos estímulos que atuam sobre eles. Então adormecemos, muito embora nosso plano jamais se concretize inteiramente. Não podemos manter os estímulos completamente afastados de nossos órgãos sensoriais, nem podemos suspender inteiramente a excitabilidade de nossos órgãos dos sentidos. O fato de um estímulo razoavelmente poderoso nos despertar a qualquer momento é a prova de que, mesmo no sono, a alma está em constante contato com o mundo extracorporal. Os estímulos sensoriais que chegam até nós, o sono pode muito bem tornar-se fontes de sonhos. Quando fechamos os olhos para dormir, outros órgãos se tornam mais sensíveis, como a audição, o olfato, o paladar e o tato. Mas o Freud traz um terceiro elemento, a psique. Como é que pode uma pessoa que está dormindo captar vibrações, sons, e que vai se reproduzir no seu sonho? Mas ele também vai falar de uma coisa que o Jung pega esse texto e vai falar de pessoa que teve uma viagem astral durante o sono. Quem puder entender, quem quiser entender essa parte aqui, eu indico um filme de terror chamado Invocação do Mal, volume 1 e volume 2. Ele está passando no Amazon Prime completo, tá? E na HBO também está completo os 3 volumes. Então,
Quem quiser entender essa questão de viagem astral, na verdade, é o que Freud está falando, né? O Jung vai falar de viagem astral, a parapsicologia também. Veja esse filme, quem puder, quem não tem medo de filme de terror. É Invocação do Mal, tá bom, gente? Ora, há inúmeros desses estímulos que vão desde os inevitáveis que o próprio estado do sono necessariamente envolve ou precisa tolerar de vez em quando, até os eventuais que despertam estímulos podem pôr ou de fato põem termo ao sono. Uma luz pode, uma luz forte pode incidir sobre os olhos, ou o ruído pode se fazer ouvir, ou alguma substância de odor pronunciado poderá estimular a membrana mucosa do nariz por movimentos involuntários durante o sono. Podemos descobrir alguma parte do corpo e expô-la a sensações de frio, ou imediatamente uma mudança de posição podemos provocar sensações de pressão ou contato. É possível que sejamos picados por um mosquito ou algum pequeno incidente durante a noite, talvez afete vários dos nossos sentidos ao mesmo tempo. Alguns observadores atentos coligiram toda uma série de sonhos que envolve uma correspondência tão grande entre o estímulo de contato ao despertar de uma parte do conteúdo do sonho que foi possível identificar o estímulo como fonte do sonho. Então ele está falando aqui, nós estamos aqui na parte sensorial externa, que o ruído, o cheiro de um perfume, uma luz forte, a picada de um mosquito, uma trovoada, pode sim influenciar durante o sono, o sonho do sonhador. Isso vai chegar até lá. Então, essa aula aqui é para quebrarmos a fantasia de que o sonho ele opera de forma sozinho. Não. Há elementos sugestivos, influenciadores que nos afetam durante o sono. E cabe a esse analista que vá trabalhar com a clínica dos sonhos saber fazer a leitura de como foi construído o sonho desse paciente ou analisando, como se deu, como se desenvolveu. E daí ter uma noção, através desses 4 pontos aqui que nós estamos trazendo, o que realmente influenciou nesse sonho, o que realmente causou, o que realmente mexeu nesse sonho. Mas lembrando que nada escapa do inconsciente, ele pode pegar um ruído e trazer uma mensagem, né? Citarei a autoria de Jess, uma série desses sonhos que podem ser ligados a uma estimulação sensorial objetiva e mais ou menos acidental. Todo ruído indistintamente percebido provoca imagens oníricas correspondentes. Uma trovoada nos situa em meio a uma batalha. Olha que ele fala aqui de uma trovoada. O cantar de um galo pode transmudar-se no grito de terror de um homem. O ranger de uma porta pode produzir um sonho com ladrões. E se os lençóis da cama caírem durante a noite, estou na página 61, tá, pessoal? Durante a noite, talvez sonhemos que estamos andando nus de um lado para o outro, ou então caindo na água. Se estivermos atravessados na cama com os pés para fora da beirada, talvez sonhemos que estamos à beira de um tremendo precipício ou caindo em um penhasco. E se a cabeça ficar debaixo do travesseiro, sonharemos estar debaixo de uma pedra enorme, prestes a nos soterrar sob o seu peso. Os acúmulos de sêmen provocam sonhos lascivos e dores locais.
produzem ideias de estarmos sendo maltratados, atacados ou feridos? Você perceba que Freud faz um trabalho de pesquisa minuciosa, detalhada e deixa isso para nós como exemplo, responsabilidade e compromisso com a clínica. Nós estamos vendo desde o módulo 1 como Freud se comportava frente aos pacientes. E os exemplos que ele teve, como Charcot e Brown, principalmente Charcot, que foi uma grande influência na vida de Freud, né? Que mostrou a Freud eh, o comprometimento com a clínica, embora não fosse um psicanalista, mas era um médico neurologista, isso deixou marcas profundas na vivência de Sigmund Freud. E também Freud nos deixa esse legado de comprometimento, seriedade, é, 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 uma pesquisa séria, né? Para com o nosso trabalho, também respeito com o nosso trabalho e respeito também com essa vida que se aproxima da clínica pedindo aí um suporte e uma orientação do seu sofrimento, né? É importantíssimo a gente aprender com esses mestres. Maier, 1758, sonhou certa feita que era dominado por alguns homens que estendiam de costas no chão e enfiava uma estaca na terra entre o seu dedão do pé e o dedo ao lado. Enquanto imaginava essa cena no sonho, acordou e verificou que havia um pedaço de palha entre seus dedos. Perceberam? Enquanto estamos dormindo, o nosso corpo continua trabalhando. Nós não trabalhamos sozinho. Ele está a serviço do inconsciente. A memória não para enquanto estamos dormindo. Como diz o próprio Lacan, o inconsciente ele é um incansável trabalhador. Ele não para de trabalhar, não para de produzir. Por isso que alguém que teve uma experiência pulsional, de mudança pulsional com seu inconsciente, não se desliga. Não por uma questão de conhecimento teórico, porque está antenado, não se desliga porque a qualquer momento alguma coisa de ordem significante vai saltar e vir de encontro a este sujeito que está ali diante de tanta subjetividade. Né? Então, acho que a partir dessa aula vamos ter menos fantasias acerca dos sonhos, menos ilusões acerca do o que é realmente os sonhos. Né? Em outra ocasião, segundo Henniges, em 1784, quando Maia apertara muito o colarinho da roupa de dormir no pescoço, sonhou que estava sendo enforcado. Hofbach, 1796, sonhou quando o jovem que estava caindo de um muro alto e ao acordar viu que a armação da cama desabara e ele realmente caíra no chão. Gregório relata que certa vez, quando estava com os pés num saco de água quente, sonhou que ter subido até o cume do monte Etna, onde o chão estava insuportavelmente quente. Percebam, estavam dormindo, mas os estímulos sensoriais externos estavam a serviço, trabalhando, e afetava, se reproduzia no sonho com outros símbolos, que também há ali também mensagens. Então, pessoa que sonha que apertou demais, né? Abotoou muito forte o pijama na hora de dormir, sonha que está sendo enforcado, a cama que está quebrando e caindo com a pessoa dormindo, sonha que está caindo. Então, perceba que há uma reprodução dos sonhos, aparece em outro cenário,
mas aparece também junto disso símbolos, ou seja, o inconsciente não deixa nada escapar para produzir até mesmo uma mensagem simbólica para o sonhador. Outro homem que dormia com um cataplasma quente na cabeça sonhou que estava sendo escalpelado por um bando de peles vermelhas, enquanto um terceiro que usava uma camisa de dormir úmida imaginou que estava sendo arrastado por uma correnteza. Um ataque de gota repentinamente surgido durante o sono, levou o paciente a acreditar que estava nas mãos da Inquisição e que sendo torturado no cavalete. O argumento baseado na semelhança entre o estímulo e o conteúdo do sonho se fortalece quando é possível transmitir deliberadamente um estímulo sensorial. A pessoa adormecida e nela produz um sonho correspondente àquele estímulo de acordo com McNish, citado por Jesse. Experime- Experimentos dessa natureza já foram feitos por Giraud. Ele deixa o joelho descoberto e sonhou que estava viajando à noite numa diligência a esse respeito e ele observa que os viajantes, por certo, estão cientes do como os joelhos ficam frios à noite no coxo. Noutra ocasião, ele deixou descoberta a parte posterior da cabeça e sonhou que estava participando de uma cerimônia religiosa ao ar livre. Cabe explicar que no país onde morava era costume manter sempre a cabeça coberta, exceto em circunstâncias como essas. Percebam, um outro pesquisador faz um alto laboratório com ele, um experimento com ele acerca dos sonhos. É aquele trabalho vívido e real de pesquisa de campo para averiguar a teoria do que está sendo construído em torno dos sonhos. Perceba, Freud está aqui compilando uma obra, mas trazendo é, discursos, diálogos com outros pesquisadores como fisiologistas, médicos, neurologistas, filósofos, não é? E até mesmo para psicólogos, para entender esse universo dos sonhos. Né? Esse capítulo é importante para que o psicanalista que vá trabalhar com a clínica dos sonhos tenha aí uma clareza de como são desenvolvidos e formados os sonhos. E parar com esse jargão que está tão batido, né? E os sonhos na verdade, é, é o desejo, é um desejo. Só isso. É isso que vai falar sempre para o seu paciente, para o seu aluno quando for dar uma aula, uma palestra, só a realização de um desejo, só isso vai ficar batendo nisso. Não tem mais nada, Freud não escreveu mais nada, não explicou mais nada acerca dos sonhos, somente foi isso que ele falou. Mauri apresenta algumas novas observações sobre os sonhos produzidos nele mesmo. Alguém fez cócegas em seus lábios e na ponta do nariz com uma pena. Ele sonhou como uma forma medonha de tortura, uma máscara de piche, ora colocada em seu rosto, depois puxada e arrancando-lhe a pele. Alguém afiou uma tesoura num alicate, ele pôs o repicar de sinos, seguido por sinais de alarma, e se viu em volta de dias de junho de 1848. Deram-lhe uma gota de colônia para cheirar, ele se viu no Cairo, na loja de Roa, Maria Farina. Seguiram-lhe algumas aventuras absurdas que ele não soube reproduzir. Beliscaram-lhe levemente no pescoço e ele sonhou que lhe aplicavam um emplastro de mostarda e pensou
no médico que tratara quando criança. Aproximaram-se um ferro quente de seu rosto, sonhou que os havia penetrado na casa e forçava os seus moradores a dar-lhe dinheiro. Enfiando-lhes os pés em braseiros, apareceu então a duquesa de Abrantes, de quem ele era secretário no sonho. Pingaram uma gota de água em sua testa e ele estava na Itália, suava violentamente e bebia vinho branco de Orvitel. Ouvir, Ovirtel. Fez-se com que uma luz de uma vela brilhante repetisse sobre ele através de uma folha de papel vermelho. Sonhou com o tempo e com o calor e se viu novamente numa tempestade e enfrentara um canal do Mancha. Outra tentativa de produzir sonhos experimentalmente foram relatadas. Muitos autores teceram comentários sobre a notável felicidade com que os sonhos conseguem enfrentar uma impressão súbita vinda ao mundo dos sonhos em sua própria estrutura, de modo que surge sob a aparência de uma catástrofe previamente preparada a quem se chegou gradativamente. Em minha juventude, prossegue esse autor, eu costumava usar um despertador para me levantar regularmente numa determinada hora. Por centenas de vezes deve ter acontecido de o ruído produzido por esse instrumento se enquadrar num sonho aparentemente único e tivesse alcançado o seu fim, princípio do que era clímax logicamente dispensável, ou seja, pessoas que estavam estudando sobre sonhos, pesquisando, fizeram um autolaboratório consigo mesmo, de obter ali respostas, né? E isso faz com que o sonhador tenha mais propriedade sobre os elementos dos seus sonhos, tenha esteja atento aos conteúdos que está sendo produzido e dar a ele a oportunidade de se auto-questionar quando acorda. Esse sonho é fruto do que eu estava descoberto, do que eu estava triste, do que eu estava chateado, do que eu estava magoado. O quê? Citarei três desses sonhos despertadores, agora no outro sentido. Volker, 1875, escreve: um compositor certa feita sonhou que estava dando uma aula e tentando esclarecer determinado ponto a seus alunos. Quando acabou de fazê-lo, voltou-se para os meninos e perguntou-lhes se havia entendido. Este respondeu-lhes aos gritos como um possesso. Oh, já! Oh, sim! Ele começou a repreender o menino e, asperamente, por estar gritando, mas toda a classe irrompeu em gritos, primeiro e depois. E, finalmente, nesse ponto, ele foi despertado por gritos reais na rua. Ou seja, alguém estava gritando na rua e aqueles gritos estavam sendo reproduzidos com alunos dele no sonho. Gardner, 1872, conta como Napoleão I foi despertado pela explosão de uma bomba enquanto dormia em sua carruagem. Sonhou que estava novamente atravessando o tagliamento sob o bombardeio austríaco. Por fim, sobressalto, acordou gritando: Estamos perdidos. O sonho de Maury, 1878, o famoso tornou-se famoso, estava doente e de cama em seu quarto quando a mãe, sentada ao seu lado, e sonhou que estava no reinado do terror. Após testemunhar diversas cenas pavorosas de assassinato, foi finalmente levado perante o tribunal revolucionário. Lá viu Robespierre Marat e o resto dos sortudos heróis daqueles dias terríveis. Foi interrogado por eles e, depois de alguns incidentes que não guardou na memória, foi condenado e conduzido ao local de execução, cercado por uma multidão enorme. Subiu ao cadafalso e foi amarrado à prancha pelo carrasco. A guilhotina estava
preparada e a lâmina desceu. Ele sentiu a cabeça sendo separada do corpo e acordou em extrema angústia. E viu que a cabeceira da cama caíra e lhe atingira as vértebras cervicais, tal como a lâmina da guilhotina as teria realmente atingido. Mas tudo isso que acontece, o que seria perder a cabeça? Se um paciente chegasse hoje na sua clínica e narrasse esse tipo de sonho, o que seria esse significante perder a cabeça? O que seria esse significante esquentou os pés? O que seria esse significante foi torturado? Nós vamos ver mais adiante que o inconsciente não deixa escapar nada e pega esses elementos que está sofrendo influência sensoriais externos e traz simbolismos nos sonhos. Traz, mas sempre com uma mensagem significante, ou no começo, ou no meio, ou no fim. Esse sonho constitui a base de um interessante debate entre Le Lorai, de 849, e Egger. A questão levantada foi se como era possível que alguém, ao sonhar, condensasse tal quantidade de material aparentemente superabundante num curto período transcorrido entre a percepção do estímulo emergente e o despertar. Quem ainda não viu o filme A Origem, veja, muitas vezes um sonho de 5 minutos vai parecer uma situação de uma semana. Sim, o sonho de 5 minutos pode parecer, muitas vezes, um grande, imenso pesadelo. As coisas no mundo dos sonhos não é o tempo cronológico lá e a velocidade não é o mesmo daqui. É um outro mundo, é um outro universo, é uma outra esfera. Os exemplos dessa natureza deixaram a impressão de que, de todas as fontes dos sonhos, as mais bem confirmadas são os estímulos sensoriais, ou objetivos durante o sono. Além disso, eles constituem rigorosamente as únicas fontes levadas em conta pelos leigos quando se pergunta ao homem culto que não esteja familiarizado com a literatura dos sonhos, como é que estes surgem? Ele responde infalivelmente com uma referência a algum exemplo de seu conhecimento em que um sonho tenha sido explicado por algum estímulo sensorial objetivo, descoberto após ao despertar. A investigação científica, contudo, não pode parar aí. Ela encontra uma oportunidade de formular outras perguntas do fato observado de que os estímulos que incidem sobre os sentidos durante o sono não aparecem no sonho, sua forma real, mas é substituído por uma imagem que, de algum modo, está relacionada com ele. Percebe? Não aparece que você está caindo uma goteira no sonho, vai ser substituído por um outro símbolo, que na verdade tem uma mensagem ali. Perdi a cabeça, minha cabeça foi decepada por uma guilhotina, por uma faca, um facão. Mas o que significa perder a cabeça? Fica aí essa pergunta para todos nós. Todavia, a relação que liga o mundo do sonho ao sonho que dele resulta é, para citarmos a palavra de Mauri, 1854, une
Consideremos a esse respeito três dos sonhos de Hildebrandt, com os despertadores, né, de 875. A questão é que eles levantam, é porque o mesmo estímulo teria provocado três sonhos tão diferentes, porque teria provocado estes e não outros. Sonhei então que numa manhã de primavera eu estava passeando e caminhando pelos campos verdejantes quando cheguei a uma aldeia vizinha onde vi os aldeões em seus melhores trajes, com livros e hinos debaixo do braço, afluindo para a igreja em bandos. Claro, era domingo e o serviço religioso matutino logo estaria começando. É, eu estou na página 64, tá, pessoal? Resolvi participar dele, mas primeiro, como estava sentindo calor por causa da caminhada, fui até o cemitério que circundava a igreja para me refrescar. Enquanto lia algumas das inscrições das lápides, ouvi um sineiro súbito para a torre da igreja e no alto da mesa vi então o sino do vilarejo que logo daria o sinal para começo das preces. Por um bom tempo lá ficou imóvel e depois começou a balançar e de repente seu repicar passou a soar da maneira nítida e penetrante, tão nítida e penetrante que pus termo ao meu sono, mas o que estava tocando era meu despertador. Eis aqui outro exemplo. Fazia Fazia um dia claro de inverno e as ruas estavam cobertas por uma espessa camada de neve. Eu havia concordado em participar de um grupo para o passeio de trenó, mas tive de esperar muito tempo antes de chegar a notícia de que o trenó se achava à porta. Seguiram-se, então, os preparativos para entrar. O tapete dele foi estendido e ajeitou-se o agasalho para os pés. Finalmente ocupei meu lugar, mas ainda assim o momento da partida foi retardado até que um puxão nas rédeas deu aos cavalos que esperavam o sinal de partida. Eles partiram com uma violenta sacudidela e os pequenos guizos do trenó começaram a produzir seu conhecido tiritar, com tal violência de fato que num instante se rompeu a fina teia de seu sonho e mais uma vez era apenas o som estridente do despertador. Isso quem está narrando é, é Mauri, sobre a experiência dele com seus despertadores, né? E agora, o terceiro exemplo, eu olhava para uma copeira que ia levando várias dúzias de pratos empilhados uns sobre os outros, andando pelo corredor que dava para a sala de jantar. A pilha de louça em seus braços me pareceu prestes a perder o equilíbrio. Cuidado, exclamei, senão você vai deixar cair tudo. Seguiu-se seguiu-se como um praxe inevitável a resposta. Ela estava acostumada àquele tipo de trabalho e assim por diante. É, entre mentes, meu olhar ansioso seguia a figura que avançava. Então, justamente como eu esperava, ela tropeçou na soleira da porta e a frágil louça escapuliu numa verdadeira sinfonia de ruídos, espatifou-se em mil pedaços no chão. Mas o barulho prosseguiu sem cessar e logo já não parecia ser estrondoso, retinir a louça e se quebrando, começou a se transformar num som de uma campainha. E essa campainha, como agora percebia, eu desperto, era apenas o despertador cumprindo seu dever. A questão é, o sonho tem um enredo, o sonho tem um texto. Como
em determinado momento, seja a carroça, os pratos ou o sino do prédio, iria colidir o barulho com o despertador? Será que o inconsciente tem acesso a elementos eletrônicos, como um despertador, a buzina de um carro, o barulho de um trem? Será que o inconsciente sabe somente das questões do universo psíquico? Porque aquela figura da mulher que aparece no sonho de Mauri é, na verdade, um layout produzido pelo inconsciente. É um elemento que é colocado ali, uma imagem simbólica que é colocada ali. Mas como saber que o barulho de um sino, o barulho de pratos caindo seria, ou de alunos gritando, seria o exato momento do despertador, ou de pessoas que estão gritando na rua, vai casar com aquela cena do sonho? A pergunta que não quer calar é: o inconsciente está conectado a tudo? O inconsciente sabe de tudo, além das questões do humano ou também das questões tecnológicas? Fica essa pergunta para nos questionarmos, né? Para avaliar como é que no momento em que a cama se quebra e que cai às vezes um abajur na cabeça da pessoa, era o momento que a guilhotina desceu e a pessoa se viu sem cabeça no sangue. Como? Como, como pode ser isso com tanta precisão? É algo que temos que nos perguntar. A questão por que a mente confunde a natureza, os estímulos sensoriais, objetivos nos sonhos, recebe quase a mesma resposta. The Strippel, 1877, e Wundt, 1874, a mente recebe estímulos que a alcançam durante o sono sob condições favoráveis à formação de ilusões. Uma impressão sensorial é reconhecida por nós e corretamente interpretada, isto é situada no grupo de lembranças a que, de acordo com todas as nossas experiências, ela pertence contato com a impressão, seja suficiente forte, nítida e duradoura, e contato que tenhamos tempo suficiente a nosso dispor para considerar o assunto. E essas condições são, essas condições não forem satisfeitas, confundiremos o objetivo, que é a fonte da impressão, formaremos uma ilusão sobre ele. Se alguém fizer uma caminhada pelo campo e tiver uma percepção indefinida de um objeto distante, poderá, a princípio, pensar que se trata de um cavalo. Vendo mais de perto, poderá ser levado a interpretá-la como uma vaca deitada. Uma imagem poderá finalmente transformar-se em definitivo no grupo de pessoas sentadas no chão. As impressões de estímulos exteriores recebidas pela mente durante o sono são de natureza similarmente vaga, e com base nisso, a mente cria alusões, visto que um número maior ou menor de imagens minêmicas é despertado pela impressão, e é através dessas que ela adquire seu valor psíquico. De qual dos numerosos grupos de lembranças em causa as imagens correlatas serão despertadas, e qual das possíveis conexões associativas será, por conseguinte, posta em ação?
Também essas questões, segundo a teoria de Struppel, são indetermináveis e ficam, por assim dizer, abertas à decisão arbitrariamente. Nessa altura, defronta-se uma escolha entre duas alternativas. Podemos admitir como, de fato, que é impossível examinar ainda mais as leis que regem a formação dos sonhos, e podemos, consequentemente, deixar de inquirir se haverá ou não outros determinantes que regem a interpretação atribuída por aquele que sonha a ilusão evocada pela impressão sensorial. Ou, por outro lado, podemos suspeitar de que o estímulo sensorial que atinge o sujeito adormecido desempenha apenas um modesto papel na geração de seu sonho, e que outros fatores determinam a escolha das imagens minêmicas que neles serão despertados. De fato, se examinarmos os sonhos experimentalmente produzidos de Maury, que relatei com tal riqueza de detalhes, exatamente por esse motivo, seremos tentados a dizer que o experimento de fato explica a origem de apenas um elemento dos sonhos. O restante de seu conteúdo parece autônomo demais e excessivamente definido em seus detalhes, para ser explicável apenas pela necessidade de se ajustar ao elemento experimentalmente introduzido de fora. De fato, começa-se a ter dúvidas sobre as teorias das ilusões e o poder das impressões objetivas de darem forma aos sonhos, quando se verifica que essas impressões, por vezes, estão sujeitas nos sonhos às mais peculiares e exageradas interpretações. Assim, Simon, 1888, relata-nos um sonho no qual via algumas figuras gigantescas sentadas à mesa e ouvia distintamente o pavoroso som do estalido produzido pelo fechamento de suas mandíbulas ao mastigarem. Quando despertou, ouviu o barulho dos cascos de um cavalo que passava a galope por sua janela. O ruído feito pelos cascos do cavalo talvez tenha sugerido ideias provenientes de um grupo de lembranças ligadas à viagem de Gulliver, os gigantes de Brodke e o virtuoso, é, se é que posso arriscar uma interpretação sem ajuda do autor do sonho. Não será possível, portanto, que a escolha de um grupo tão inusitado de lembranças como esse tenha sido facilitada por motivos outros que não apenas um estímulo objetivo. Mas olha que o Freud fala aqui. Podemos admitir, como de fato, que é impossível examinar ainda mais as leis que regem a formação dos sonhos? Podemos? Quais são as leis? O inconsciente tem leis universais infinitas, pactos que ele sabe que tem que ser cumprido. Mas e os sonhos? Ele pode pegar um elemento, mas ele tem autonomia. O que significa perder a cabeça? O que significa aquele grande maxilar? Vai ter ali sempre uma mensagem central. Freud vai trabalhar com a mensagem central, o Jung vai trabalhar não só com a mensagem central, mas com os elementos que fazem parte da mensagem central. Já o Jung vai trabalhar com um texto real, ou seja, do começo ao fim, aonde aqui o significante aparece como mensagem para este sujeito. É algo que nós que estamos comprometidos com a clínica, é, precisamos estar atentos, principalmente com os nossos sonhos, a constituição deles, não é? Como é constituir os sonhos.
Ainda na página 67, vou entrar agora nas excitações sensoriais internas, ou seja, subjetivas do sujeito, né? Apesar de quaisquer objeções em contrário, é forçoso admitir que o papel desempenhado na causação dos sonhos pelas excitações sensoriais objetivas durante o sono permanece indiscutível, ou seja, não foi fechado. Uma teoria não se fecha. Quero deixar bem claro para vocês aqui, uma teoria não se fecha. Se é ciência, não pode fechar. O único lugar que o pensamento é fechado é na religião. Mas na ciência, não se fecha uma teoria, não se fecha uma questão, tem que deixá-la aberta e com anotações de artigos publicados em revistas, né? Ou então é, é, resenhas, é, monografias, para outros pesquisadores poder ter acesso, como a própria obra do Freud, ela não está fechada, ela está aberta para pesquisa, ela está aberta para leitura, ela está aberta para críticas. Não está fechada. Freud não fechou a obra. Não, não fechou, está aberta. Então, essa questão dos sonhos, dessa parte que nós acabamos de ver, sobre a questão é, das excitações sensoriais externas, ainda está aberta essa teoria, não está fechada. Continua aberta para discussão. E se por natureza e frequência esses estímulos parecem insuficientes para explicar todas as imagens oníricas, somos incentivados a buscar outras fontes de sonhos análogas a eles em seu funcionamento. Não sei dizer quando despontou pela primeira vez a ideia de se levar em conta as excitações internas, objetivos dos órgãos, dos sentidos, juntamente com os estímulos sensoriais externos. É de fato, porém, que isso é feito mais ou menos explicitamente em todas as discussões mais recentes da teologia dos sonhos. O papel essencial é também desempenhado, creio eu, escreve Wood, 1874, na produção das ilusões que ocorrem nos sonhos pelas sensações visuais e auditivas, subjetivas, que nos são familiares no estado de vigília, como as áreas amorfas de luminosidade, que se tornam visíveis para nós quando nosso campo visual é obscurecido com o tímido ou zumbido dos ouvidos, e assim por diante. Especialmente importante entre elas são as excitações subjetivas da retina. É dessa forma que se deve explicar a notável tendência dos sonhos a fazerem surgir diante dos olhos objetos semelhantes ou idênticos a um grande número. Vemos diante de inúmeros pássaros, borboletas, peixes, contas coloridas, flores, etc. Aqui, a poeira luminosa no campo obscurecido da visão assume uma forma fantástica de numerosos pontos de que ela se compõe, não incorporados ao sonho, como um número equivalente de imagens separadas. E estas, em vista de sua mobilidade, são considerados como objetos móveis. Isso também constitui, sem dúvida, a base da grande e predileção demonstrada pelos sonhos por toda a sorte de figuras de animais, pois a imensa variedade de tais formas pode se ajustar facilmente à forma específica e assumida pela imagem luminosas subjetivas. Como fontes de imagens oníricas, as excitações sensoriais subjetivas possuem a vantagem óbvia de não dependerem como as objetivas de circunstâncias fortuitas externas. Então, a mão, como se poderia dizer, sempre que delas se necessita como explicação. Mas estão
em desvantagem comparado aos estímulos sensoriais objetivos, no sentido de que seu papel na instigação de um sonho é porque ou nada acessível à confirmação e experimentação, a principal prova em favor do poder de instigação ai, dos sonhos das excitações sensoriais objetivos é fornecida pelos que se conhece como alucinações hipna, hipnagógicas, gósticas, ou, para emprestar a expressão de Miller, em 1826, fenômenos visuais e imaginativos, esse constitui em imagens com frequências muito nítidas e rapidamente mutáveis que tendem a surgir de forma bastante habitual em algumas pessoas durante o período do adormecimento e também pode persistir por algum tempo depois de olhos se abrirem. Mauri, que era altamente sujeito a elas, procedeu a seu exame exaustivo e sustenta, antes dele, a ligação, a mesmo a identidade delas com imagens oníricas. Para produzi-las, diz Mauri, faz-se necessária uma certa dose de passividade mental e relaxamento do esforço de atenção. No entanto, basta cair num estado letárgico desse tipo por apenas um segundo, contando que se tenha necessária predisposição, para que se experimente uma alucinação hipnagógica. Depois disso, pode-se acordar novamente e é possível que o processo se repita várias vezes até o final se adormeça. Mauri verificou que quando lhe acor acontecia acordar mais uma vez após um intervalo muito prolongado, ele conseguia detectar em seu sonho as mesmas imagens que lhe havia flutuado diante dos olhos como alucinações hipnagógicas antes de adormecer. Foi o que ocorreu em certa ocasião com diversas figuras grotescas de feições contorcidas e estranhas que importunaram com extrema persistência enquanto ele adormecia, e com quais ele se lembrou ter sonhado depois de acordar. E outra feita, quando sentia fome por ter entrado num regime frugal, teve uma visão hipnagógica de um prato de uma mão que ia segurar o garfo e que se servia de comida do prato. No sonho seguinte, estava sentado em uma mesa farta e ouvia o barulho feito com garfos pelas pessoas que jantavam. Ainda uma outra ocasião, quando foi dormir, com os olhos irritados e doloridos, teve uma alucinação hipnagógica com alguns sinais microscopicamente pequenos que se pôde decifrar um a um com extrema dificuldade. Despertou por uma hora depois e se lembrou de um sonho que havia um livro impresso com tipos muito pequenos e que lia com grande esforço. Alucinações auditivas de palavras, nomes e assim por diante também podem ocorrer hipnagogicamente da mesma forma que as imagens visuais e ser então repetidas no sonho. O observador mais recente das alucinações hipnagógicas, Trumbull, 1992, seguiu-se a mesma orientação de Miller e Mauri depois de praticar um pouco de to- é, tornou-se capaz de acordar repetidamente sem abrir os olhos, os, a 2 a 5 minutos após haver adormecido gradativamente. Assim, teve oportunidade de comparar as sensações retinianas que acabavam de despertar com imagens oníricas que persistiam na memória. Declara que foi possível em todos os casos reconhecer uma relação interna entre as duas, pois os pontos e linhas luminosos da luz e georrênica, georrênica
proporcionavam, por assim dizer, o contorno ou diagrama das figuras mentalmente percebidas no sonho. Por exemplo, uma disposição dos pontos luminosos da retina em linhas paralelas correspondeu ao sonho que ele vira claramente dispostos diante de si, algumas linhas de matéria impressa que estava lendo, ou para empregar suas próprias palavras, a página nitidamente impressa que eu estava lendo no sonho envane- en- evaneceu-se no objeto que afigurou-se perante minha consciência de vigília, como um trecho de uma página impressa real, vista através do orifício oval, um pedaço de papel, em uma distância grande demais para que se pudesse distinguir mais do que um fragmento ocasional de uma palavra. E mesmo assim, indistintivelmente, Lund e de opinião, embora não subestime o papel desempenhado nesse fenômeno pelos fatores centrais. Que é difícil ocorrer um único sonho visual sem que haja participação de material fornecido pela excitação retiniana intraocular. Isso se aplica especialmente aos sonhos que ocorrem logo depois de algum adormecer no quarto escuro, ou passa que a fonte de estímulo para os sonhos que ocorra de manhã, pouco antes de despertar, é a luz objetiva que penetra nos olhos num quarto que se vai clareando. A natureza mutável é perpetuamente alternante da excitação da luz idiorretnínica corresponde precisamente à sensação, à associação de imagens em constante movimento que não é mostrada por nossos sonhos. Ninguém que de importância a essas observações de Lund há de subestimar o papel desempenhado nos sonhos por essas fontes subjetivas de estimulação, pois, como sabemos, as imagens visuais constituem o principal componente nos sonhos. As contribuições dos outros sentidos, salvo a audição, são interminavelmente a menor da importância. Então, o que o Freud está dizendo aqui? Ele está falando uma coisa que é muito importante, que é sobre a questão da luz. Ele vai falar dos estímulos externos, a audição, o tato, o olfato, o paladar, que vai influenciar no sonho. Mas ele traz agora um elemento somente acerca dos olhos. São aquelas imagens capturadas pelos olhos que é reproduzido nos sonhos. E que ao acordar, o sujeito que está no sonho é, desperto, ele, antes de abrir os olhos, ele está vendo ainda o resto dos sonhos se apresentando para ele. Aquela luz que brilha na janela e que acaba ofuscando, mexendo com a retina, vai influenciar nos sonhos. Então ele vai trazer aqui um elemento muito importante que é a captura, né, dessa pulsão através do olhar, né? Não é uma pulsão invocante, nem tampouco na verdade, essa pulsão escópia, em que o sujeito é capturado pelo olhar e reproduz no sonho aquilo que a pulsão escópia captou e reproduz nos sonhos. Agora nós vamos na página 70, entrar no terceiro estímulo, tá, pessoal? Falamos aqui nesse primeiro ponto dos estímulos de excitação sensorial, né? E quando fecharmos os olhos, entra em atividade audição, o olfato, o paladar, o tato, entra, né? Falamos também dos estímulos sensoriais internos, né? Que é a partir
da visão, né? Daquilo que a pulsão escópia capta durante o dia, ou aquilo que ela está captando de mais sensível, como a luz, né? De uma frecha de uma janela, ou uma lâmpada que está se acendendo, como aquilo também se reproduz no sono. E agora vamos entrar no terceiro estímulo, que é o estímulo somático, orgânicos internos, né? Página 70 para quem tem um livro. Visto estarmos agora empenhados em buscar as fontes dos sonhos dentro do organismo e não fora dele. Devemos ter em mente que quase todos os nossos órgãos internos, embora mal nos dê qualquer informação sobre o seu funcionamento, enquanto os sadios tornam-se uma fonte de sensações predominantemente penosas. Quando se acham no que descrevemos como estados de excitação ou duramente as doenças, essas sensações devem ser equiparadas aos estímulos sensoriais ou penosos que nos chegam ao exterior. A experiência de séculos reflete-se para citarmos um exemplo das observações de Strubel sobre o assunto, 1977. Durante o sono, a mente atinge uma consciência sensorial muito mais profunda e ampla dos eventos somáticos que durante o estado de vigília é obrigada a ser afetada pelas impressões de estímulos provenientes de partes do corpo e de modificações do corpo, das quais nada se sabe enquanto desperta. Um escritor tão remoto quanto Aristóteles já considerava perfeitamente possível que os primórdios de uma doença se pudesse fazer sentir nos sonhos antes que pudesse observar qualquer aspecto dela na vida de vigília, graças ao efeito amplificador produzido nas impressões pelos sonhos. Também os autores médicos, que certamente estavam longe de acreditar no poder profético dos sonhos, não contestaram seu significado como pressagiadores de doenças. Muitos outros autores mais antigos. Então, ele vai falar de questões sobre psicossomática, órgãos que estão danificados, mas que aparecem no formato de presságio, né? O que é um presságio? Foi dito na primeira aula, né? O Freud vai ouvir vários discursos religiosos através dos séculos, que isso cria uma matriz, cria um registro em torno do sonho como oráculo, presságio, profecia, vidente, né? Magia, né? Que se apresentam nos sonhos. Alguns exemplos do poder diagnosticador dos sonhos parecem ser invocados em épocas mais recentes. Assim, Tessier, 1898, cita a história de Artigues, 1884, sobre uma mulher de 43 anos de idade que, embora aparentemente em perfeita saúde, foi alguns anos atormentada por sonhos de angústia. Passando então por um exame médico, verificou-se que estavam no estágio inicial de uma afecção cardíaca, na qual veio finalmente a falecer. Quantas pessoas já tiveram um sonho com a sua própria morte? Antecipadamente, uma década antes, 5 anos antes ou 3 dias antes, mas que se apresenta nos sonhos, notificando, mostrando o estado de saúde daquela pessoa. Os sonhos, como diz aqui o próprio Freud, não só Freud, né, mas outros pesquisadores chamam os sonhos como pressagiadores, aquele que traz o presságio, aquele que já viu, aquele que já contemplou o estado de saúde do sujeito, né? Os distúrbios pronunciados dos órgãos internos agem, obviamente, como instigadores de sonhos em inúmeros casos. A frequência dos sonhos de angústia nas doenças do coração e dos pulmões é geralmente admitida. Realmente, essa faceta da vida onírica é colocada em primeiro plano por tantas autoridades que me contento com uma mera referência à literatura.
Haderstock, 1879, Spita e Maury, 1878, Simon, 1888, Tissier, 1898. Tissier chega a ser de opinião que o órgão específico afetado dá um cunho característico ao conteúdo do sonho. Assim, os sonhos do que sofre doenças cardíacas costumam ser curtos e têm um fim assustador no momento do despertar. Seu conteúdo quase sempre inclui uma situação que implica a morte horrível. Os que sofrem de doenças pulmonares sonham com sufocação, grandes aglomerações e fugas e estão notavelmente sujeitos ao conteúdo ao conhecido pesadelo. A propósito, pode-se observar que Boerner, 1855, conseguiu provocar este último experimentavelmente, deitando-se com o rosto voltado para a cama ou cobrindo as vias respiratórias. No caso dos distúrbios digestivos, os sonhos contêm ideias relacionadas com o prazer de alimentação ou repulsa. Finalmente, a influência da excitação sexual do conteúdo dos sonhos pode ser adequadamente apreciada por todos mediante sua própria experiência e fornece a teoria de que os sonhos são provocados por estímulos orgânicos, seu mais poderoso apoio. Que coisa fascinante, que coisa gostosa de se ler, né? Por isso que eu sempre falo, eu não consigo conceber a ideia de alguém que se diz analista e não leu esse cara aqui. O pai da psicanálise, o criador da psicanálise, né, da, da, da técnica de investigação do inconsciente. Eu não sei como é que essas pessoas têm a coragem e a ousadia de dizer sou psicanalista, eu não sei. Agora você vê esse elemento sensorial orgânico, né, o psicossomático, dá um prenúncio lá no sonho de que o sujeito está com problema em um dos seus órgãos internos, o próprio sonho, no formato de pesadelo, no formato de um sonho dramático, um sonho é, de terror noturno, está anunciando o estado interno. Né? Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa gostosa. E como é importante esse psicanalista estar ciente desses 4 pontos, né, de citação, de estímulo que afeta e fala através dos sonhos. Isso é maravilhoso. Um psicanalista que está apropriado da sua clínica, quando eu falo sua clínica, é os elementos teóricos e da técnica, né, e dessa extrapercepção psíquica, né, do que está acontecendo com o seu paciente e também com ele próprio. Olha que coisa maravilhosa, gente. Você saber que o seu próprio sonho, o seu inconsciente, na verdade, dos sonhos, fala do seu estado pulmonar, do estado do seu coração, dos seus rins, do seu organismo, como está funcionando. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando lemos essas coisas, eu não, eu não entendo. Eu falo para vocês, meus alunos que estão assistindo essa aula, como é que alguém tem a coragem de dizer, para mim, essa pessoa, ou ela tem um distúrbio mental, ou ela tem um problema muito sério de desvio de caráter. Porque eu já vi psicólogo que não é psicanalista, psicólogo mesmo sério, falar da seriedade do nosso trabalho, do nosso comprometimento com a psicanálise. Eu amo o que eu estou fazendo aqui. Eu amo o que eu estou fazendo. É férias, tem férias para meus alunos, mas tem 2 semanas aí, por que não produzir aula para os meus alunos, né? Então, eu não sei. Então, eu tenho essa dúvida. Ou a pessoa tem um problema de distúrbio mental, não sabe o que fala, não sabe o que está fazendo, ou ela tem desvio de caráter, realmente aquela coisa do perverso. Porque olha que coisa linda, gente, olha que coisa gostosa, esse ponto aqui, estímulos somáticos, orgânicos. O próprio sonho notifica o estado de saúde que o sujeito está.
E ele vai citando aqui, né, nomes que fizeram pesquisas, como Tissier, né, como Simon, Redstock, Spita, Mauri, pessoas que fizeram pesquisas profundas acerca de estados psicossomáticos e que foram é, mostrados de uma forma de presságio, ou revelação, ou até mesmo um oráculo, ou então uma profecia, uma vidência, nos sonhos, alertando o estado de saúde interno dessa pessoa. Isso é muito sério, gente. Ah, o sonho é realização de desejo, é só isso. Vai ficar nessa lenga-lenga, não vai ter vergonha na cara comprar pelo menos o volume que fala dos sonhos, não vai ler, né? Isso é muito sério. Além disso, ninguém que consulte a literatura sobre o assunto poderá deixar de notar que alguns autores, como Mauri, 1878, Winget, 1893, foram levados ao estudo dos problemas oníricos pelo efeito de suas próprias doenças sobre o conteúdo, ou seja, o próprio Mauri tinha problemas de saúde, então ele estava produzindo textos em cima dos seus sintomas. É o que nós analistas fazemos. Nós, psicanalistas, produzimos teoria, produzimos estudos, produzimos textos, produzimos técnicas em cima de nossos sintomas. O nosso percurso não é o mesmo percurso que o discurso universitário, que o sujeito está ali para produzir uma ideia, produzir algo de ordem intelectual. Não, produzimos tudo aquilo que é de ordem de um sintoma, aquilo que nos atravessa, aquilo que nos machuca, aquilo que nos sangra, aquilo que nos faz chorar. Então fica essa dica aqui. Olha aqui, quem tem aí o livro, página 71. Sim, página 71. Olha o que diz que Mauri, né, e Weygand, 1893, foram levados ao estudo dos problemas oníricos pelo efeito de suas próprias doenças, ou seja, seus sintomas. O psicanalista fala e escreve e produz um trabalho clínico a partir do seu sintoma. Ah, na minha clínica só cai pessoas com histórico de abandono. Está falando do sintoma do analista. Na minha clínica só cai pessoas com problemas financeiros. Está falando do sintoma do analista. Na minha clínica só cai pessoas com históricos de psicossomática. Está falando do sintoma do analista. Aquilo que atravessou a sua vida, que machucou, criou marcas, criou feridas, provocou dores. É isso que nós produzimos. Não obstante, embora esses fatos estejam verificados em sombra de dúvida, sua importância para o estudo das fontes dos sonhos não é tão grande como se poderia esperar. Os sonhos são fenômenos que ocorrem em pessoas sadias. Talvez em todos, talvez todas as noites, e é óbvio que a doença orgânica não pode ser incluída entre as condições indispensáveis. O que nos interessa não é a origem de certos sonhos especiais, mas a fonte que provoca os sonhos comuns, né, das pessoas normais. Basta apenas dar mais um passo à frente, contudo, para encontrar uma fonte de sonhos mais copiosa do que qualquer outra que tenhamos considerado até agora, uma fonte que, a rigor, parece nunca poder esgotar-se. Se verificar que o interior do corpo, quando se acha enfermo, torna-se uma fonte de estímulos para os sonhos e admitimos que, durante o sono, a mente, estando desviada do mundo exterior, pode dispensar maior atenção ao interior do corpo e parece-nos plausível supor que os órgãos internos não precisam estar doentes para provocar excitações que atinjam a mente adormecida.
Excitações, de algum modo, transformam-se em imagens oníricas, enquanto despertos estamos concisos de uma sensibilidade geral difusa, ou sinestesia, mas antes como uma qualidade vaga de nosso estado de espírito para essa sensação de acordo com a opinião médica, todos os sistemas orgânicos contribuem para uma parcela. À noite, porém, parece que essa mesma sensação ampliada numa poderosa influência e atuando através de seus vários componentes torna-se a fonte mais vigorosa e ao mesmo tempo mais comum para instigar imagens oníricas. Se assim for, resta apenas investigar as leis segundo as quais os estímulos orgânicos se transmudam em imagens oníricas. Você está dormindo, você está deitado, mas o seu corpo continua trabalhando. Os membros, os órgãos estão conectados ao inconsciente. É óbvio que o inconsciente está fazendo uma varredura no seu corpo, nos seus órgãos, e vai detectar o seu estado de saúde, não somente hoje, mas daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou daqui a uma hora. O seu inconsciente vai mostrar nos sonhos o estado que se encontram seus órgãos internos. Chegamos aqui à teoria da origem dos sonhos, preferida por todas as autoridades médicas. A obscuridade em que o centro do ser, como chama Tissier, em 1898, fica vedado ao nosso conhecimento, e a obscuridade que cerca a origem dos sonhos coincide bem demais para não serem relacionadas com uma outra. A linha de raciocínio que encara a sensação orgânica vegetativa como a formadora dos sonhos tem, além disso, uma atração particular para os médicos, por permitir uma etiologia única para os sonhos e as doenças mentais, cujas manifestações tanto têm em comum, já que as mudanças sinestésicas e os estímulos provenientes dos órgãos internos são também predominantemente responsabilizados pela origem das psicoses. Não é de surpreender, portanto, que a origem da teoria da estimulação somática remonte a mais uma fonte independente. A linha de argumentação desenvolvida pelo filósofo Schopenhauer, quem não leu Schopenhauer, leia. Foi uma grande figura filosófica que influenciou muito Freud, até mesmo no que tange a escrita. Schopenhauer vai escrever um livro sobre a necessidade da escrita, a necessidade de falar e a necessidade de estudar. Quem puder ler, adquira as obras dele. Ele só escreveu 5 compêndios maravilhosos que estão sendo vendidos até hoje. Tá? Leia Arthur Schopenhauer para entender um pouco mais a cabeça de Sigmund Freud. Em 1851, exerceu uma influência decisiva em diversos autores. Nossa imagem do universo e, na opinião dele, é alcançada pelo fato de nosso intelecto tomar as impressões que o atinge de fora e remodelá-las segundo as formas de tempo, espaço e casualidade. Durante o dia, os estímulos vindo do interior do organismo, do sistema nervoso simpático, exerce no máximo o efeito inconsciente sobre o nosso estado de espírito. Mas à noite, quando já não somos ensurdecidos pelas impressões do dia, as que provêm de dentro são capazes de atrair atenção. Do mesmo modo que à noite podemos ouvir o murmúrio de um regato que é abafado pelos ruídos diurnos, mas como pode o intelecto reagir a esses estímulos, senão exercendo sobre ele sua própria função específica? Os estímulos, por conseguinte, são remodelados como formas que ocupam espaço e tempo e obedecem às regras da causalidade. Assim surgem os sonhos. Schopenhauer, 1862, e Schroeder,
1861, e depois dele, Volckert, 1875, esforçaram-se em seguida por pesquisar com maior riqueza de detalhes a relação entre os estímulos somáticos e as imagens oníricas. Mas, mas adiarei meu exame dessas tentativas até chegarmos à sessão que versa sobre as várias teorias acerca dos sonhos, lembrando que Schopenhauer não era médico nem psicólogo, era filósofo. Filósofo. Tem uma história interessante sobre Schopenhauer. Ele, ele, ele chamou seus colegas doutores de burros. Ele diz que, ao invés de conduzir os jovens à sabedoria, eles conduziam os jovens ao orgulho e à arrogância dos professores. Então, esses professores fizeram abaixo-assinado. Arthur Schopenhauer foi afastado por 12 anos. Sabe o que ele fez? Ao invés de chorar, ao invés de ficar chateado, ele foi estudar filosofia, foi se aprofundar. Sim, foi se aprofundar. E a mesma universidade que, que coloca Arthur Schopenhauer para fora é a mesma que implora para ele voltar. Mas quando ele volta, ele tem um acerto de contas com os professores que boicotaram a sua pessoa. Então, Freud segue o exemplo de Arthur Schopenhauer, né? Ele foi um exemplo para ele em muitos casos. O psiquiatra Krauss, 1859, numa investigação conduzida com notável consistência, reconstrói a origem dos sonhos e delírio. De um lado, dos delírios, de outro, até mesmo o fator de saber sensações organicamente determinadas, é quase impossível pensar em qualquer parte do organismo que não possa ser o ponto de partida de um sonho ou de um delírio. As sensações organicamente determinadas podem ser divididas em duas classes. A primeira, as que constituem a disposição de ânimo geral, sinestesia. 2, as sensações especificamente imanentes dos principais sistemas de organismo vegetativo. Dentre, dentre essas últimas, deve-se distinguir 5 grupos: as sensações musculares, respiratórias, gástricas, sexuais e periféricas. Krauss supõe que o processo pelo qual as imagens oníricas surgem com base nos estímulos somáticos é o seguinte: a sensação de despertada evoca uma imagem cognata de conformidade com alguma lei de associação. Combina-se com a imagem numa estrutura orgânica, a qual, no entanto, a consciência reage anormalmente, pois não presta nenhuma atenção à sensação e dirige toda ela para as imagens concomitantes. O que explica por que os verdadeiros fatos foram mal interpretados por tanto tempo. Krauss tem um tempo especial para descrever esse processo de transubstanciação das sensações em imagens oníricas. A influência dos estímulos somáticos orgânicos sobre a formação dos sonhos é quase universalmente aceita. Hoje em dia, mas a questão das leis que regem a relação entre eles é respondida das mais diversas maneiras e muitas vezes por afirmações obscuras. Com base na teoria da estimulação somática, a interpretação dos sonhos defronta-se assim com o problema especial de atribuir o conteúdo de um sonho aos estímulos orgânicos que causaram, e quando as normas de interpretação formuladas por Schroeder 1861, são mais aceitas, não são mais aceitas muitas vezes nos vermos diante do fato
desconcertante de que a única coisa que revela a existência do estímulo orgânico é precisamente o conteúdo próprio do sonho. Há uma razoável dose de concordância, contudo, quanto à interpretação de várias formas de sonhos que são descritos como típicos por ocorrerem num grande número de pessoas que com um conteúdo muito semelhante. São eles, os conhecidos sonhos de cair de grandes alturas, de dentes que caem, de voar e de um embaraçoso estar despido ou insuficientemente vestido. Este último sonho é atribuído simplesmente ao fato de uma pessoa adormecida perceber que atirou longe os lençóis, está exposta ao ar. O sonho com a queda dos dentes atribuído a um estímulo dental, embora isso não implique necessariamente a excitação dos dentes, ou dos dentes é patológica. De acordo com o Struppel, 1877, sonhar que está voando é a imagem que a mente considera apropriada com a interpretação do estímulo produzido pela elevação e pelo abaixamento dos lombos pulmonares, não, nas ocasiões em que as sensações eh, cutâneas do tórax deixam de ser conscientes. Está ultimamente circunstância que leva à sensação ligada à ideia de flutuar. Disse que o sonho com as quedas de grandes alturas se deve a um braço que passa a pender do corpo ou de um joelho flexionado que estende de súbito no momento em que a sensação de pressão cutânea começa a não mais ser consciente. Os movimentos em questão faz com que as sensações táteis voltem a se tornar conscientes e a transição para a consciência é psiquicamente representada pelo som de estar caindo. O evidente ponto fraco dessas tentativas de explicação, por mais plausíveis que sejam, está no fato de que quaisquer outras provas que elas podem produzir hipóteses bem-sucedidas de que este ou aquele grupo de sensações orgânicas entram ou desaparece da percepção mental até que se obter uma configuração que proporcione uma explicação do sonho. Mais adiante terei oportunidade de voltar à questão dos sonhos típicos e de sua origem, né? Coisa maravilhosa estudar Freud, né, gente? É muito bom. Simon, 1888, tentou deduzir algumas das normas que regem a forma pela qual os estímulos orgânicos determinam os sonhos resultantes. Comparando uma série de sonhos semelhantes, afirma ele que quando um aparelho orgânico que normalmente desempenha um papel na expressão de uma emoção e é levado por alguma causa estranha durante o sonho e o estado de excitação que geralmente se produz pela emoção, surge então um sonho que contém imagens adequadas à emoção em causa. Outra regra estipula que, se o órgão estiver em um estado de atividade, excitação ou perturbação durante o sono, produzirá imagens relacionadas com o desempenho da função executada pelos órgãos em questão. Vold, 1896, dispõe-se à prova experimentalmente, num setor específico, o efeito sobre a produção dos sonhos que é sustentado pela teoria da estimulação somática. Seus experimentos consistiriam em alterar a posição dos membros e de uma posição adormecida e comparar os sonhos resultantes de alterações efetuadas, eis como enuncia os resultados. A posição de um membro no sonho corresponde aproximadamente à posição da realidade. Assim, sonhamos com o membro numa posição estática quando ele se acha efetivamente imóvel. Ao sonharmos com o membro em movimento, uma das posições experimentadas no processo de concluir o movimento corresponde invariavelmente à posição real do membro. 3. A posição do próprio membro do sonhador pode ser ao, atribuída no sonho a alguma outra pessoa, né? Às vezes, o membro do corpo da pessoa está falando diretamente uma outra pessoa, né?
o modo como a pessoa às vezes dorme atravessada com o corpo dela, com o corpo da outra, né? Ou ela dorme acordada, eh com a perna em cima do outro, ou atravessada com o outro. Isso tudo tem uma linguagem corporal ali, né? O membro que se encontra a posição em questão que pode aparecer no sonho como animal ou um monstro, cujo caso se estabelece uma certa analogia entre eles, né? Sonhar que é um animal, né? E que o monstro também é um animal. A posição de um membro que pode dar margem ao sonho a pensamentos que tenha alguma relação com o membro dessa forma, se tratando de dedos, sonhamos com números. Estou inclinado a concluir que esse tipo de resultados, que nem mesmo a teoria da estimulação somática conseguiu eliminar inteiramente, a visível ausência de determinação na escolha das imagens oníricas a serem produzidas. Então, eh, a gente termina aqui essa parte da terceira, que é sobre os estímulos, né, orgânicos, que vai afetar os sonhos, né, o problema cardíaco, pulmonar, rins, vesícula, e que vai aparecer em outra linguagem simbólica, por isso que eu indiquei para vocês, para quem quiser comprar livros sobre simbologia, que compre, né, para fazer a leitura disso, né? Ou até mesmo o próprio membro, um braço, uma perna, a pessoa acorda com o braço no pescoço do outro, né? Tem aí um simbolismo, tem uma linguagem. A pessoa que sonha que é um cachorro, que é uma boi, uma vaca ou um bode, ou também a outra pessoa, o Jung próprio sonhava que ele era um gato preto e branco, né? Ele teve esse sonho durante vários anos da sua vida, como ele também sonhava com um velho que era ele próprio falando com ele no sonho, né? Então tem uma série de significados aí que pode se apresentar nos sonhos, né? Seja pelo estímulo sensorial orgânico, seja pelo estímulo interno, que é através da pulsão escópia, ou seja pelo externo, através dos estímulos sensoriais da audição, olfato, paladar, né, e do próprio tato, né? Agora a gente vai fechar aqui na página 35 as fontes psíquicas de estimulação. Enquanto abordamos as relações dos sonhos com a vida de vigília e o material onírico, verificamos que os mais antigos e mais recentes estudiosos dos sonhos eram unânimes na crença que os homens sonham com aquilo que fazem o dia, durante o dia e como lhes interessa enquanto estão acordados. Tal interesse transposto da vida de vigília para o sono seria não somente um vínculo mental, o elo entre os sonhos e a vida, como também nos proporcionaria uma fonte adicional de sonhos, que não seria de desprazer. De fato, tomado em conjunto com os interesses que desenvolve durante o sono. Os estímulos que afetam a pessoa adormecida talvez pudesse ser suficiente para explicar a origem de todas as imagens oníricas, mas também ouvimos a afirmação oposta, ou seja, de que os sonhos afastam o sujeito adormecido dos interesses diurnos e que, em regra geral, só começamos a sonhar com coisas que mais nos impressionaram durante o dia, depois de elas terem perdido o sabor de realidade na vida de vigília. Assim, a cada passo que damos a nossa análise da vida onírica, sentimos que é impossível fazer generalizações sem nos resguardarmos por meio de ressalvas, como frequentemente, via de regra, ou na maioria dos casos, sem estarmos dispostos a admitir a validade das exceções. Se fosse verdade que o interesse
de vigília, juntamente com os estímulos internos e externos durante o sono, bastam para esgotar a etiologia dos sonhos? Deveremos estar em condições de dar uma explicação satisfatória da origem de todos os elementos do sonho. O enigma das fontes dos sonhos estaria resolvido. Restaria apenas definir a parcela cabível, respectivamente, aos estímulos psíquicos e somáticos em qualquer sonho específico. Na realidade, tal explicação completa de um sonho jamais foi obtida. Quem quer que tenha tentado consegui-la deparou com partes geralmente muito numerosas. Do sonho sobre cuja origem nada pôde dizer. Está claro que os interesses diurnos não são fontes psíquicas tão importantes dos sonhos quanto se poderia esperar das acessões categóricas de que todas as pessoas continuam a transpor seus assuntos diários para os seus sonhos. Ou seja, aquilo que me chamou a atenção, aquilo que me impressionou por um olhar, uma escuta, um cheiro, vai ser produzido, vai se apresentar nos sonhos. Isso que é interessante. É isso que temos que estar atento. Por que levamos para os sonhos aquilo que fomos inspirados durante o dia? Não se conhece quaisquer outras fontes psíquicas dos sonhos. Assim ocorre que todas as explicações dos sonhos apresentadas na literatura sobre o assunto, com a possível exceção das de Scherner, que serão abordadas posteriormente, deixam uma grande lacuna quando, quando se trata de atribuir uma origem às imagens de representação que constitui o material mais característico dos sonhos. Nessa situação embaraçosa, a maioria dos que escrevem sobre o assunto tende a reduzir ao mínimo o papel desempenhado pelos fatores psíquicos na investigação dos sonhos, visto ser tão difícil chegar a esses fatores. É difícil que esses fatores dividem os sonhos em duas classes principais, as causadas pela estimulação nervosa e as causadas pela associação, das quais as últimas têm sua fonte simplesmente na reprodução de material já vivenciado. Não obstante, não consegue fugir de uma dúvida, saber se algum sonho pode ocorrer sem o impulsionamento de algum estímulo somático. É difícil até mesmo dar uma descrição dos sonhos puramente associativos. Nos sonhos associativos propriamente ditos, não há nenhuma possibilidade de existir tal núcleo sólido derivado de estimulação somática. Até mesmo o próprio centro do sonho está apenas frouxamente reunido. Os processos de representação que não são regidos pela razão ou pelo bom senso, sem nenhum sonho, já nascem, já nem sequer se mantêm ligados aqui por quaisquer excitações somáticas ou mentais relativamente importantes, ficando assim entregues às suas próprias mudanças caleidoscópicas e à sua própria confusão embaralhada. Também procura minimizar o fator psíquico na provocação dos sonhos. Declara que não parece haver justificativa para se considerarem os fantasmas dos sonhos como puras alucinações. É provável que a maioria das imagens oníricas consista de fato em ilusões, uma vez que surge de tunez impressões sensoriais que jamais cessam durante o sono. Vegan, 1893, adotou esse mesmo ponto de vista e generalizou sua aplicação. Ele afirma que, no tocante a todas as imagens líricas, que suas causas primárias são estímulos sensoriais e que só depois
é que associações reprodutivas ficam ligadas a eles. Tessier, 1898, vai além, mais longe, ao estabelecer o limite para as fontes psíquicas de estimulação. Os autores que, como o eminente filósofo Wundt, adotam uma posição intermediária, não deixa de observar que, na maioria dos sonhos, os estímulos somáticos e os instigadores psíquicos, sejam eles desconhecidos ou identificados como interesses diurnos, atuam em cooperação. Verificaremos mais tarde que o enigma da formação dos sonhos pode ser solucionado pela relação de uma insuspeitada fonte psíquica de estimulação. Extremamente, não teremos nenhuma surpresa antes a superestimação do papel desempenhado na formação dos sonhos por estímulos que não decorrem da vida mental. Não apenas são fáceis de descobrir e até mesmo passíveis de confirmação experimental, como também a visão somática da origem dos sonhos está em perfeita harmonia com a corrente de pensamento predominante na psiquiatria de hoje. É verdade que a predominância do cérebro sobre o organismo é sustentada com aparente confiança. Não obstante qualquer coisa que possa indicar que a vida mental é de algum modo independente de alterações orgânicas demonstráveis, ou que suas manifestações são de algum modo espontâneas. Alarma o psiquiatra moderno como se o reconhecimento dessas coisas fosse trazer de volta, inevitavelmente, os dias da filosofia da natureza e divisão metafísica da natureza da mente. As suspeitas dos psiquiatras puseram a mente, por assim dizer, sob tutela, e agora eles insistem que nenhum de seus impulsos tenha permissão de sugerir que elas dispõem de quaisquer meios próprios. Esses comportamentos apenas mostram quão pouca confiança eles realmente depositam na validade de uma relação causal entre o somático e o psíquico. Mesmo quando uma pesquisa mostra que a causa aprofundada tem de levar mais adiante a trilha de descobrir uma base orgânica para o fato mental. Mas se no momento não podemos enxergar além do psíquico, isso não é motivo para negar-lhes a existência. O que Freud está dizendo aqui, que há sonhos que não têm nada a ver, nenhuma ligação com os três estímulos apresentados. O que Freud está mostrando aqui é que tem sonhos que não têm base nos estímulos externos, nem tampouco internos, e nem somáticos. Ele está falando do inconsciente. Ele está falando de algo além do somático, além da matéria. E ele ainda diz: se não podemos compreender ou enxergar, mas não podemos negar. Então fica essa dica para vocês aqui, meus caros alunos, aspirantes e psicanalistas que pretendem trabalhar com a clínica dos sonhos. Há sonhos que têm como base estímulos externos, que sofrem a influência da audição, do tato, do paladar, do olfato. Há sonhos que sofrem estímulos internos, como a pulsão escópia de captar o que viu e produzir nos sonhos. Há sonhos que sofrem influência orgânica, como o estado como se encontram os órgãos internos.
ou como está, ou como o sujeito dorme, se é de bruços, se é de lado, onde está a perna, isso pode sim influenciar. Mas ele fecha com uma questão: há sonhos que nenhuma dessas três tem a participação delas. Ele está falando do inconsciente. E cabe a nós, analistas, entender esse universo vasto e infinito que é o inconsciente. Muito obrigado. Até a próxima videoaula.